Lucas, capítulo 5, versículo 4 e 5. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Essa mensagem eu vou colocar o nome dela de Quando se trabalha sem ver resultados. Essa história da pesca maravilhosa, como alguns costumam falar, costumam chamar ela retrata muito bem isso. E Simão Pedro, ele trabalhou a noite inteira ali para poder pescar, porque aquilo era o sustento dele. E a gente já pode tirar de conclusão o seguinte: Pedro não era inexperiente naquilo que ele fazia. Pedro já fazia aquilo muitas e muitas vezes. Talvez quantos anos Pedro passou para recolher os peixes que eram o seu sustento, né? Dia após dia, noite após noite. Então, eu posso afirmar com praticamente toda certeza que você pode concluir que Pedro era experiente nisso. Então, se Pedro não apanhou nada, é porque algo havia acontecido. E ele contava com a sorte, né? Ele tinha o seu local de pesca. Pela experiência que a gente sabe de um pescador, o pescador sabe onde pescar, ele tem um lugar de costume do que ele fazer. Ou seja, ele tinha um lugar que ele costumava pescar, ele sabia onde tinha mais peixes, sabia a época do ano em que os peixes procriavam, esse tipo de coisa. Porque ele precisava de conhecer essas coisas, esses detalhes, ele sabia o que ele estava fazendo. Mas ele não tinha um entendimento de uma coisa que Jesus queria revelar para ele. E aí que a gente vai entrar. Nós somos propícios a tudo que chega em nossas mãos para resolver e fazer com a força do nosso braço. Com Pedro foi diferente. Ele tinha que trazer o seu sustento, ele tinha que trazer o peixe, né? E esse era o seu trabalho. E ele foi, como de costume, fazer aquilo. E muitas vezes na nossa vida não é diferente. A gente tem algo para fazer, a gente tem alguma coisa para resolver, alguma área da vida que está pendente. Mas quantas das vezes a gente pega para fazer aquilo e aquilo não dá certo? Ou então às vezes a gente faz aquilo, se esforça demais e a gente acaba que não vê resultado. Uma das coisas que eu quero perguntar para que você reflita é o seguinte: deu certo? Aquilo que você fez na força do seu braço deu certo? Fazer da sua maneira tem dado certo? Você está satisfeito no nível que você está hoje, no nível de vida que você leva hoje? Tem dado certo você fazer do seu jeito? Sem aceitar a opinião talvez de ninguém, ou sem aceitar, ou sem pedir a instrução de Deus? Tem dado certo isso? Você tem colhido satisfatoriamente o fruto daquilo que você tem se esforçado? Outra pergunta eu quero fazer, principalmente para os cristãos, mas o nome de Jesus foi louvado com a sua atitude, em que você teve que ter uma atitude e você usou a força do seu braço, você usou a sua sabedoria humana para fazer. Tem dado certo? Isso gerou um fruto que você agradou dele? Mas se você não é cristão, foi justo o que você fez? Você foi correto naquilo que você fez? Talvez um negócio, uma venda, uma coisa que você comprou de alguém que talvez estava vendendo e você sabia que valia muito mais. Você foi honesto nessa compra, você foi honesto nessa venda. Ou mesmo o que você conseguiu, o que você conseguisse, você pagou um alto preço por aquilo. Às vezes custou alto demais, o preço foi caro demais. Talvez a sua vida, você tenha uma vida de sucesso, você é um empresário de sucesso,
mas isso custou a sua família, isso custou os seus amigos, isso custou talvez o grande amor da sua vida. Ou falo mais, ou se alguma atitude que você teve seja na sua vida espiritual, seja na sua vida emocional, secular também, aquilo que você fez, o esforço que você teve para alcançar aquilo, o esforço que você teve para comprar aquele carro, o esforço que você teve para conquistar aquela menina que você estava afim, o esforço que você teve para conquistar aquele cara que você estava afim dele, o esforço que você teve para chegar em determinado patamar no seu trabalho. Você teve que pisar em pessoas, você teve que passar por cima de pessoas, você teve que quebrar corações, você teve que ser desonesto, você teve que trapacear. E aí, isso nos começa a pôr para refletir o seguinte: é isso mesmo que era para você estar fazendo? Esse ramo é esse ramo que era para você estar seguindo? Esse trabalho que você está, ou essa pessoa com que você está? E algumas respostas já automaticamente, quando você faz essa reflexão, você começa a pensar: olha, essa pessoa não está me levando para Deus, ela está me afastando de Deus. Ou eu me sinto infeliz com essa pessoa, ou me sinto infeliz com esse trabalho, ou esse trabalho, por mais que a remuneração dele é boa, mas ele só me traz depressão, ele não me traz paz, eu fico aflito, eu fico o tempo todo por conta do serviço, eu não tenho paz, eu não tenho vida. E Jesus, ele quer ensinar isso, porque a resposta para Simão Pedro parecia difícil, mas Jesus mostra que é simples, muito mais simples do que a gente pensa. Primeiro, você segue o comando de Jesus, segundo a sua palavra. Quando você começa a direcionar a sua vida segundo o que a palavra de Deus diz, você começa a seguir Jesus. E olha, Jesus, se não for da sua vontade, ou o que a sua Bíblia diz sobre esse negócio que eu vou fazer, ou sobre como eu vou proceder em tal situação, eu posso dizer que praticamente 100% das vezes a Bíblia sempre tem uma resposta, ou sempre tem uma história que vai se encaixar com aquilo que você vive. Então, se segundo a palavra de Deus está mandando você fazer alguma coisa, por que você não está fazendo? Isso está gerando alguns frutos que você não gostaria de estar colhendo, ou você está no lugar onde você não gostaria talvez de estar, ou se sente infeliz por estar ali, porque você não tem seguido a instrução de Jesus, não tem seguido a sua palavra. E outra coisa que você deve fazer é confiar mesmo que pareça não haver resultado. Se Jesus falou, se Jesus deu a ordem, você segue, pronto. Você faz e pronto. Confia naquilo que ele falou e pronto. Porque onde Jesus aponta, ele paga a conta. Então se Deus mandou você aí e fazer algo, vai e faça, que ele está com você. Porque foi ele que mandou, é a palavra dele que mandou. Jonas, por que você está indo para Tarsis se Deus mandou você ir para Nínive? Por que você está fugindo daquilo que Deus mandou você falar? É muito mais fácil, né? E é complicado, às vezes, principalmente a gente vir confrontar a pessoa e ao mesmo tempo, sem parecer arrogante, demonstrar o amor de Cristo quando a gente está falando, porque Deus nos corrige com amor. E quando a gente vê essa passagem, também é isso. Porque talvez Jesus poderia estar falando para Pedro: Pedro, você não está colhendo nada, você está fazendo na força do seu braço, e você não vai colher enquanto você não seguir a minha palavra. Talvez muito tempo você colheu, Pedro, mas você urrou a noite inteira para colher alguns peixes. Algumas temporadas foram boas, algumas temporadas foram fartas,
mas sempre com muito esforço. Mas quando você faz aquilo que Deus ordenou, ali fala que Pedro havia pegado muitos peixes e que sua rede começou a rasgar. Então a gente já começa a imaginar o seguinte: a rede dele não estava preparada para aquela situação. Era uma situação nova, inédita, porque era muito mais do que a rede dele comportava, ou seja, era muito mais do que aquilo que ele estava habituado. E Deus quer levar você para esse tipo de nível, para você chegar à sua rede, querer romper, para você ir um nível muito mais do que você espera. Muitas vezes a gente pensa: olha, Jesus, eu quero que você faça um milagre na minha vida. Deus, eu quero que você mude a minha história, mas que você mude a minha história desse jeito, e você coloca limite. O limite talvez a gente pode representar por essa rede que estava rompendo, porque Deus não tem limite. Muitas das vezes Deus vai ser extravagante na sua vida, e às vezes você acha que aquele pouco que ele começa, que é testando a sua obediência, vai e volta e faz conforme eu falei. Isso muda toda a sua trajetória, isso muda toda a sua percepção, porque você começa a trabalhar a sua obediência. Porque você imagina agora o coração da pessoa: olha, eu trabalhei a noite inteira, eu estou exausto, eu não colhi nada. E aí este homem vem e manda eu lançar. Quando ele fala sobre a sua palavra, além da fé, ele coloca uma justificativa para caso isso falhasse, ele poderia ter argumentado: olha, você falou, eu fiz conforme você falou e deu errado. Mas quem faz aquilo que Deus manda não dá errado. Sansão, ele foi escolhido, chamado desde o ventre, ele livrar o povo de Israel. E ele foi obtendo êxito, mas ele obteve porque o Espírito do Senhor se apoderava dele. E quando ele achou, depois de várias e várias vezes ter brincado com aquilo que Deus havia chamado ele achou que na força do seu braço, que ele achava que aquela força que ele tinha era dele e não do Espírito que estava sobre ele. Ele fala, quando Dalila corta as suas tranças, ele fala: sairei outra vez como dantes e irei sobre os filisteus. Mas não foi assim, porque o Espírito não havia estado mais com ele, o Espírito havia o deixado, e a consequência dele foi a sua queda. Mas Deus, ele dá uma nova chance para Sansão e mostra para ele que é sobre o Espírito, é sobre a palavra, é sobre a autorização de Deus. Então eu gostaria que você refletisse nessa noite. Talvez você não está colhendo o que você queria, você não está recebendo o que você queria, você não está vivendo como você queria, porque simplesmente você deixou de perguntar: Jesus, qual é a sua ótica disso? Meu Deus, como que você quer que eu proceda nisso? Meu Deus, como você quer que eu toco o negócio que você colocou em minhas mãos, ou a empresa que você colocou para eu administrar? Pois Ele é dono de tudo, nós só administramos. Pense nisso, e quando você entender que você colocando Jesus na frente de tudo, colocando a visão que Deus tem para as coisas e colocando o reino acima de tudo, eu tenho certeza que os frutos e aquilo que você vai colher vai trazer felicidade e vida eterna para todos que obedecem à palavra de Deus. Eu agradeço por ter me ouvido até aqui e uma boa noite.